E para debater esse tema com a gente, eu chamo agora o Wilson Bicalho, que é especialista em relações internacionais. Wilson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E já começo te perguntando, novamente, como eu disse, faltam 10 dias para o dia 1º de agosto para essas tarifas começarem a valer. Será que tem um retorno do cenário? O Brasil vai realmente ser taxado? Qual a sua visão por agora? Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Lara, a todos vocês. Bom, o que nós temos agora é um cenário de completa incerteza e antes de entrarmos aqui no ar estávamos vendo o pronunciamento do PL na Câmara, né? E que só mostra que cada vez mais, ao invés de procurarmos ali criar pontes, nós temos visto os vários poderes no Brasil, cada um defender seu terreno, cada um defender o seu ponto de vista, e me parece que esquecendo um tanto o que nós deveríamos realmente nos preocupar, que é o prazo que está chegando, o prazo que o presidente Donald Trump colocou e que me parece, nesse momento, pelo menos, não tem nenhuma aparência de que vá mudar tão cedo. Pois é, a gente teve, doutor Wilson, além, né, dessas repercussões do tarifaço e toda essa situação de negociação, de tentar reverter, de vamos reagir ou não vamos reagir, mas tivemos também a parte política dessa história ganhando novos trajetos na sexta-feira, porque a gente lembra aqui, né, que tem de fato uma parte política que pesa muito nessa história do tarifaço, porque desde a primeira carta do presidente americano Donald Trump havia a menção à suposta perseguição, como ele disse, caça às bruxas a Jair Bolsonaro em razão do inquérito do golpe, em razão do passaporte que está retido, diversas situações envolvendo Bolsonaro, ele está inelegível também. Então, desde o início, tinha uma conotação muito política esse tarifaço anunciado por Donald Trump. E aí agora, na sexta-feira, a gente teve, né, decisões importantes do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes determinando tornozeleira eletrônica para Bolsonaro, recolhimento ali, né, entre 7 da noite e 7 da manhã em sua casa, não pode falar nada nas redes sociais. E aí veio a situação, vieram algumas hipóteses, né, de que Trump poderia bloquear o sinal de GPS do Brasil, que é algo que ele pode fazer, mas que depois foi descartado, né, enfim, outras medidas severas, entre elas o cancelamento do visto, a suspensão do visto de ministros do STF, né, e de seus familiares, inclusive, que pode ter diversas repercussões, porque alguns de seus filhos, por exemplo, moram nos Estados Unidos. Até onde Trump pode chegar, até onde ele está disposto a ir, segundo a sua visão e do que há de histórico dele, em relação a novas medidas, novos passos, por causa dessa briga política entre Brasil e Estados Unidos, envolvendo Trump, Lula, o STF e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lara, você tocou num ponto que assim me parece muito relevante e que nós precisamos analisar à luz de todos esses lados. O presidente Donald Trump, ele fez uso das atribuições dele enquanto presidente, mas usando uma base para isso que me parece sempre muito frágil, muito ruim, que é defendendo pessoas e não instituições. A defesa, um presidente da República, quer seja do Brasil, quer seja o dos Estados Unidos, assim como os ministros e senadores, as pessoas têm que defender a institucionalidade para que isso funcione. O que o Trump fez desde a primeira carta, desde o primeiro anúncio tarifário, do tarifaço sobre o Brasil, é muito para além de uma visão estratégia econômica e mistura muito a questão política. Eu posso te afirmar que hoje nos Estados Unidos, mesmo entre os americanos, já há muito descontentamento com esse tipo de política, porque isso é normal, para o brasileiro vai ficar, para o empresário brasileiro fica mais caro exportar, mas determinados produtos que os americanos consomem diariamente, como por exemplo o suco de laranja, entre outros, esses produtos tendem a subir muito. E no final das contas, quem está ficando muito prejudicado nisso tudo são as populações de ambos os países. Os Estados Unidos, ele é um país extremamente grande e o maior consumidor do mundo. Mas essa série de tarifas que o presidente Donald Trump vem colocando e a forma que ele faz de dizer uma coisa na hora do almoço e outra na hora do jantar, deixa o mercado com uma incerteza
que o próprio americano começa a ver com outros olhos a questão da política do Donald Trump de nacionalismo. É um nacionalismo que, na verdade, vem ali disfarçado de nacionalismo, mas que tem por trás muito do ego, muito da pessoa. Do outro lado, no Brasil, eu vejo que o Brasil tem uma obrigação de negociar, sim, com os Estados Unidos, deve buscar sempre as vias comerciais. Nós somos muito bons, brincamos aqui no exterior, que no Brasil, o Brasil é um grande produtor de memes, mas com memes não se resolvem questões, as pessoas realmente sentar e negociar, e há uma expressão que nós usamos no dia a dia, que é as crianças deveriam sair da sala agora e deixar os adultos realmente resolver. E os adultos parecem que estão hoje governando países, instituições, congressos. É uma coisa um tanto quanto complexa. Esse mercado que nós vemos hoje, essa questão política, é uma questão que nunca se viu no mercado, nunca se viu no mundo em governos anteriores, uma questão tão de corda tão esticada como nós temos visto, e que agora o Brasil é um dos alvos, mas já foram vários outros países no mundo. E Wilson, inclusive, nós temos uma carta aqui que 9 ex-ministros da Justiça e da Segurança Pública do Brasil enviaram manifestando repúdio pelas decisões tomadas recentemente por Donald Trump. Olha só, eles falam que o governo dos Estados Unidos e o presidente, de forma autoritária, se arvoraram em apreciar o trabalho jurisdicional da Corte Suprema, chegando a considerar que a ação penal relativa aos crimes contra o Estado Democrático de Direito constituiria uma caça às bruxas, né, como disse Donald Trump. Esses ministros falaram que seria apenas risível a pretensão de Trump e dos Estados Unidos de interferir no julgamento submetido ao devido processo legal, sendo réus agentes políticos e do ex-presidente que agiram contra a democracia se não se revelasse uma afronta inadmissível à soberania, bem fruto do transtorno delirante do atual governo norte-americano. Eles falam como se não bastasse a intromissão em julgamento, o governo norte-americano promoveu perseguição a 8 ministros do STF, caçando os vistos, e também cassação extensiva aos parentes. E no final assinam 9 ex-ministros da Justiça. Wilson, a gente tem inclusive isso que eles citaram sobre a caça aos vistos, e a previsão, agora que Donald Trump a gente está se aproximando desse 1º de agosto, ele não se manifestou ainda quanto à decisão de sexta-feira, que envolve Jair Bolsonaro. O que ele pode fazer agora? Será que ele consegue colocar mais alguma coisa contra o Brasil? Falou-se muito, né, em espaço aéreo, também em trânsito de turistas, né, não apenas o visto para os familiares dos ministros. Teria alguma outra medida que ele pode colocar nesse meio tempo? Ou agora é realmente hora dele ficar mais calado e apenas deixar a tarifa agir? Bom, esperar ver o presidente Donald Trump calado, acho que nunca é uma coisa que se vai ver no futuro. Mas o ponto principal é esse: os ex-ministros colocam de uma forma muito clara o que é real. O Brasil tem um sistema judiciário próprio, tem as regras para o sistema judiciário, o Senado e a Câmara dos Deputados têm as ferramentas para, caso entendam que esse sistema não está funcionando, tomarem as providências, ou seja, não adianta 3 ou 4 senadores quererem fazer o impeachment, mas se eles tiverem a maioria constitucional, pode ser feito. A reforma constitucional é uma ferramenta que pode ser usada e pode ser feita pelos legisladores, mas nesse momento o que parece é exatamente isso. É uma caça às bruxas, é uma forma do presidente Donald Trump afetar os países ou as pessoas que ele gosta mais ou menos. Para mim, enquanto brasileiro, quando eu vejo o presidente Donald Trump colocar esse tipo de sanção e vejo do outro lado parlamentares ou pessoas que se dizem brasileiros defender o que o presidente Donald Trump faz, me causa muita impressão. E aqui nós não estamos falando de nenhum lado político, nós estamos falando de uma defesa de uma frase que eu ouvi e que para mim causa arrepios na semana passada,
que era se o Brasil, se ao final disso tudo o Brasil se tornar uma terra arrasada, eu vou ficar muito triste, mas pelo menos vou me sentir vingado. Ouvir isso de um membro do Parlamento brasileiro sobre o Brasil, ele para mim, é o estereótipo. Ele mostra muito bem a fase em que nós estamos agora. Nós estamos numa fase da República Americana, onde o presidente Donald Trump, na atribuição e no excesso dos seus poderes, faz ataques e faz uma série de legislações que impactam diretamente no Brasil. Quanto a fazer mais legislações mais pesadas, eu acredito que nós teremos que ver como serão os próximos 10 dias, mas há muita falácia. A questão, por exemplo, dos GPS que foi colocada causaria impacto quase nenhum no Brasil, que pode usar outros sistemas de satélite global. Então, mas a frase, o presidente Donald Trump, usando essas frases e colocando de maneira taxativa isso para o mundo, causa esse aspecto. O presidente do país que se diz pai da democracia dizer que no Brasil há uma ditadura em andamento, para as pessoas que não conhecem o Brasil no dia a dia, podem encarar isso como uma verdade. O que é muito triste de se ver, porque no Brasil, como eu disse, não fazendo julgamento se o que os ministros fazem é correto ou não, fazendo uma defesa das instituições. O Congresso Nacional tem ferramentas para resolver as questões caso ache que o STF está indo para além de seus poderes. Agora, doutor Wilson, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, o governo brasileiro apresenta uma postura, muitas vezes, de a gente consegue segurar a barra, a gente tem soberania nacional, tanto de maneira política quanto de maneira econômica, eles têm mantido um pouco dessa postura. Mas é claro que para o Brasil, ainda mais considerando de qual país nós estamos falando, dos Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo. É claro que para o Brasil a melhor solução para isso tudo seria não ser taxado, seria conseguir reverter essa situação, essa taxação que foi anunciada por Donald Trump. Na sua visão, existe essa possibilidade ou Trump já bateu o martelo, já está decidido, até porque, como a gente vem falando aqui, tem um peso político muito importante nisso tudo e politicamente o Brasil não pode recuar em nenhum aspecto, não pode pautar anistia por pressão de Donald Trump, o Brasil não pode, mais especificamente o STF, reverter decisões que foram tomadas e não vai fazer isso por pressão de Donald Trump. Então, na sua visão, o martelo já está batido por Trump ou ainda existe a possibilidade do Brasil fazer alguma coisa que possa reverter essa decisão do presidente americano? Agora, eu acho que o principal que o Brasil tem que fazer é manter uma seriedade nas negociações, é manter a sobriedade, como eu disse, é tratar a relação institucional com o país que é nosso parceiro histórico, que é Estados Unidos, tratar essa parceria como tem que ser tratada, com o devido respeito que tem que ser tratado. É lógico que o governo brasileiro não vai colocar em público, tanto que seguramente está preocupado, mas não tem como estar. Se eles efetivamente não estiverem preocupados, aí fico eu preocupado, porque é uma relação que não tem como não estar preocupado, né? Mas a forma que isso foi colocado, a forma que está sendo feito, nós não sabemos como acaba, porque, como eu disse, o presidente Donald Trump já foi e voltou tantas vezes em tantas decisões que nós, particularmente, não conseguimos ter uma definição exata do que ele vai definir no passo a seguir. Causa muita preocupação, e isso é um ponto que eu gostaria de trazer, por exemplo, no que nós vimos agora há pouco na fala no Congresso. Trazer, por exemplo, voltar a citar a mobilização de caminhoneiros, ou mobilização de determinados grupos. Usar essas pessoas que também vão sofrer, assim como os outros brasileiros, caso isso vá para frente, usar essas pessoas como mecanismo, como forma de sustentar uma guerra política. Isso, para mim, é uma coisa que dentro do nosso país deveria ser muito bem resolvida. As pessoas precisavam entender que entre essa guerra de egos, ninguém está buscando nem patriotismo, nem esquerdismo. As pessoas estão buscando basicamente egos hoje, e é por isso que eu vejo que
Se não continuarem tratando a relação e não priorizarem essa tratativa de relação da forma séria que ela tem que ser, nós temos aqui um problema muito sério de economia para o Brasil para os próximos meses. E Wilson, você diria que o governo brasileiro está agindo da forma certa ou ele está um pouco parado? Porque, por exemplo, hoje mesmo a Haddad disse que tem a negociação, que tem um representante comercial no Brasil, mas que eles mandam cartas, cartas não são respondidas. Será que isso seria a forma certa de fazer a diplomacia por meio de carta? Ele fala que está em contato direto também, ou teria uma forma mais rápida de agir, já que a gente ainda tem esses 10 dias aí pela frente? Bom, nós temos, Gabriela, que partir do princípio que o governo, em tese, está colocando tudo o que ele está fazendo. E se tudo o que ele está fazendo for enviar, é realmente muito pouco. É lastimável se isso for a verdade do que eles têm feito. Do outro lado, se você tenta conversar, tenta negociação por um caminho, quando nós estamos falando de uma negociação a nível internacional e esse caminho não se torna viável, tem que se buscar todos os outros caminhos. Eu acho que deveriam estar conversando com as associações, com as partes que também vão ser diretamente impactadas nos Estados Unidos, porque veja bem, como eu disse, não é só o Brasil que exporta para os Estados Unidos, os Estados Unidos também exporta para o Brasil, e quando não se conseguem falar nas pontas, seguramente deveriam estar se mobilizando ali as câmaras de comércio e todos os outros órgãos que podem auxiliar nessa negociação para que isso realmente tivesse força. Esperar e acreditar que 2 cartas foi o máximo que o governo fez nesse período é realmente lastimável e não me parece que vai resolver a questão com o presidente Donald Trump. Vamos ver então nesses próximos dias, né, Wilson? Afinal de contas, a semana está só começando, podemos ter novidades por agora e espero que tenhamos também. Wilson, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E sempre aqui estamos abertos para a gente debater sobre esse tema que é muito importante, seja qual for o lado, é importante para o Brasil e para o mundo também. Obrigada pela participação. Obrigado e boa tarde para todos vocês. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.